Olá e bem-vindos ao módulo de Hyperledger, capítulo 2. Neste módulo, vamos entender um dos componentes principais do Fabric, que é a gestão de identidades. Para isto, primeiro devemos entender o que são as funções de hash e o que são as assinaturas digitais, como funciona o processo da geração de uma assinatura digital, conhecer o que são as autoridades certificadoras e o que elas ajudam dentro do processo de validação de identidade. Logo depois, iremos abordar como o Fabric gerencia as identidades, vamos entender o conceito das identidades e como elas funcionam. E para concluir, vamos entender como o Fabric, o Hyperledger Fabric, acessa os diferentes recursos que são configurados dentro da rede. Vamos entender o que é uma função de hash. Uma função de hash é um algoritmo matemático capaz de produzir um resultado absoluto, fixo em sua longitude, e que provém de uma mensagem, de qualquer mensagem, desde uma simples caractere até um texto, ou um vídeo, ou uma foto, qualquer tipo de input serve como insumo para produzir um resultado único. Este resultado tem que ter certas características, a produção deste resultado tem que ter certas características, que deve ser determinístico, que o resultado, também conhecido como o digest, deve dar sempre o mesmo resultado, né? Deve ser irreversível para manter a segurança, ou seja, com esse digest eu não posso reproduzir ou calcular ou produzir a mensagem original. Deve ser computacionalmente eficiente para não consumir recursos e também deve ser resistente a colisões, ou seja, duas mensagens não podem produzir o mesmo digest, duas mensagens diferentes não podem produzir o mesmo resultado. Por que devemos entender o hash como passo principal? Porque toda transação e a geração de identidade é realizada utilizando complementos destas funções matemáticas. Para entendermos como funcionam as identidades no Hyperledger, devemos primeiro entender o básico, como é criada uma assinatura digital, e como exemplo podemos dar o exemplo de uma rede mais simples como a de Bitcoin. Um dos primeiros conceitos que devemos entender é como são assinadas as mensagens. Aqui vemos o processo, nesta slide, o processo de geração de uma chave pública e uma assinatura digital que irá servir para assinar as mensagens. Vamos supor que a Mary precisa enviar uma mensagem. Novamente, essa mensagem pode ser bitcoins ou pode ser um contrato de um carro. Mas o fato é que ela precisa enviar uma mensagem para o endereço do Bob. O primeiro passo é escolher um passcode de 256 bits, que pode ser escolhido pela própria Mary ou pode ser autogerado. Esse valor será utilizado para assinar o documento do mesmo jeito que assinaríamos um cheque. Ela já tem uma assinatura digital, que é, obviamente, sua chave privada, né? A fim de gerar essa chave pública, é realizado um hash 256 deste valor, ou seja, dessa chave privada. E após isto, é gerado um novo hash com o algoritmo RIPE MD160. Parte desse valor é armazenado com a parte A, e o resultado é hasheado novamente 2 vezes, e é reservado como parte B. Os primeiros 7 bits desse resultado, dessa parte B, são congregados com a parte A, e a partir daqui temos o resultado que é conhecido como a chave pública. Portanto, para resumir, o endereço da Mary, que é a chave pública onde serão armazenados os bitcoins, né, que neste caso seria a carteira digital da Mary, é o resultado de diferentes algoritmos de hashing sobre uma chave privada desse usuário. Para enviar uma mensagem para o Bob, a assinatura digital da Mary é utilizada como insumo de um algoritmo de criação de assinatura. Aqui é importante que prestemos atenção nas cores. Então, temos que, primeiramente, a chave da assinatura
da Mary, que está em letras cinzas. Mas a mensagem que a Mary vai enviar para o Bob é em letras verdes com fundo preto. Então, esses dois componentes são passados por um algoritmo de curva elíptica e o resultado dessa combinação é a assinatura da mensagem, que vemos aqui em letras amarelas. Ou seja, novamente, a mensagem mais a chave da assinatura da Mary gera uma assinatura da mensagem. Agora, como segundo passo, Bob precisa verificar a assinatura para validar que a mensagem é da Mary. Para isto, ele obtém a mensagem, novamente em verde com fundo preto, a assinatura desta mensagem produzida pelo algoritmo em amarelo e a chave de verificação. É importante entender que a chave de verificação que o Bob obtém não é a chave pública da Mary. É uma função derivada da Mary, da assinatura da Mary. Como resultado, o algoritmo de verificação, ele executa uma função de algoritmo de verificação, e esse algoritmo responde um valor booleano, ou seja, sim ou não. Ou seja, se a mensagem efetivamente vem da Mary ou não é do endereço relacionado à chave privada que a Mary produziu. Portanto, essa forma simples ele consegue validar que a Mary foi quem enviou a mensagem. Um dos problemas que existem na troca de mensagens é o ataque man in the middle, ou seja, homem no meio. Então, alguém pode capturar a assinatura e a mensagem da Mary e se fazer passar pela Mary. Neste caso aqui, vemos alguém no meio, justamente por isso chama-se man in the middle, alguém no meio que está capturando a mensagem da Mary, assina a mensagem, valida a mensagem da Mary, assina a mensagem como se fosse a Mary, e o Bob, sendo que essa mensagem está assinada, o Bob consegue validar e a chave de verificação vai dar OK para a mensagem do interceptor ou do atacante, pensando que é a Mary. Então, neste caso, vemos que o Bob não tem como saber, já que a Mary é anônima, Bob não tem como saber se efetivamente é a Mary que enviou essa mensagem ou é uma pessoa que interceptou essa mensagem e assinou no seu nome. Para evitar o problema do ataque de man in the middle, onde um impostor se faz passar pelo originador da mensagem, neste caso seria a Mary, e que o Bob consiga validar e acreditar que esse impostor é a Mary, existem as autoridades certificadoras. Uma autoridade certificadora cumpre o role de um cartório, onde ele assina e garante que foi o originador da mensagem, neste caso a Mary, que enviou essa mensagem e não o impostor. Literalmente, quando vamos para o cartório, a gente apresenta, temos uma mensagem, que seria um papel, e a gente apresenta aí a nossa identidade, e a partir daí o cartório registra essa nossa assinatura, e ele também garante, mediante a sua assinatura também, garante que essa mensagem que iremos, ou essa mensagem que iremos enviar para outra pessoa é válida e original nossa. Então, basicamente, uma autoridade certificadora trabalha exatamente do mesmo jeito. E isso aqui é importante que a gente entenda, porque dentro do blockchain, e especificamente dentro do Fabric, dentro do Hyperledger, existe o papel da autoridade certificadora, que é o que emite os certificados digitais, tanto para a Mary, assim como também para diferentes componentes dentro do ecossistema de Hyperledger, que também irão assinar digitalmente as transações para garantir a origem de um participante de uma mensagem para outro. Os diferentes atores de uma rede de blockchain incluem peers, clients, aplicativos, administradores e muito mais. Cada um desses atores, dentro ou fora de uma rede, são capazes de consumir serviços e possuem uma identidade
digital encapsulada dentro de um serviço X509. Essas identidades são importantes porque determinam as permissões para os recursos e o acesso às informações que os atores têm dentro de uma rede de blockchain. Vamos imaginar que você visita um supermercado para fazer compras, né? E no checkout você vê uma placa que diz que somente cartões Visa, Mastercard e Amex são aceitos. Se você tem um cartão, se você tenta pagar com um cartão diferente ao cartão aceito, não importa se o cartão é autêntico ou se você tem fundos, ele não vai ser aceito pela loja. Tem que ter um cartão de crédito válido. Ter um cartão de crédito válido não é suficiente, né? Tem que também ser aceito pela loja. As autoridades certificadoras de PKI, que seriam Public Key Infrastructure, ou seja, infraestrutura de chaves públicas, e os MCPs, ou serviços de membresia, Membership Service Providers, são uma combinação, produzem uma combinação semelhante de funcionalidades. Uma PKI é como um provedor de cartões de crédito. Ela distribui muitos tipos diferentes de identidades verificáveis, enquanto um MCP, por outro lado, é como a lista de provedores de cartões aceitos por essa loja, determinando quais identidades são membros confiáveis de uma rede de pagamento dessa loja. Ou seja, os MCPs transformam as identidades verificáveis em membros dentro de uma rede de blockchain. Agora, o que é uma identidade digital ou um certificado de uma identidade? Uma identidade digital tem alguns atributos adicionais, né, que o Fabric usa para determinar as permissões e une uma identidade e seus atributos associados, né, a essa identidade a um nome especial, que é tipo uma tipificação chamada de principal. Esses principals são semelhantes a user IDs, né, IDs de usuário ou IDs de grupos, mas um pouco mais flexíveis, porque pode incluir uma ampla variedade de propriedades da identidade de um ator, como organização, unidade organizacional, o país, o estado, a função, ou até mesmo a identidade específica do ator. Quando falamos sobre principals, eles são as propriedades que determinam suas permissões, ou seja, um principal vai determinar o que a identidade pode ou não fazer. Vemos aqui um certificado, nessa slide, um certificado que descreve uma pessoa chamada Mary Morris, que é a própria Mary que estávamos falando em slides anteriores. Mary é o assunto, o subject, né, do certificado, e o texto destacado mostra os principais fatos sobre a Mary. O certificado também contém várias outras informações, como podemos ver aqui, né? E mais importante ainda, a chave pública da Mary é distribuída também dentro desse certificado, enquanto a chave privada, obviamente, precisa ficar em secreto. A chave privada não é. A chave privada da assinatura deve ser mantida em sigilo. Mas o mais importante é que esse certificado tem todo o perfil do que a Mary é. É literalmente uma identidade. Pensemos nos diferentes atributos como os diferentes componentes do nosso RG, do nosso RNE e várias outras identidades inclusas dentro. Imagine que nosso RG tivesse, por exemplo, um número de cartão de crédito e que cada vez que executamos uma transação, esse atributo, esse número de cartão de crédito mudasse. Então é importante, por quê? Porque cada transação que iremos submeter vai depender de um atributo, ou seja, serão os atributos que irão assinar dessa identidade, que irão assinar por essas transações. Agora, quais são as características de uma identidade? O que pode acontecer com uma identidade, né? As identidades usadas por participantes, logicamente, podem mudar um pouco com o tempo. E vemos aqui que elas podem expirar em algum momento, né? Elas podem ser roubadas ou elas também podem ser revogadas se, por exemplo, você saiu do emprego, né? Mesmo caso, um bom exemplo seria o acesso que você tem, por exemplo, a um prédio onde você pode
quando te entregam a identidade desse prédio, você pode acessar certos andares, né, ou certas salas, e, obviamente, essa identidade será revogada pelo tempo quando, no dia seguinte, se você já não tiver mais acesso de visitante desse prédio, né? E vemos aqui também que um conjunto de identidades, se um conjunto de identidades é alterado, o participante, né, o que é a representação lógica dentro da modelagem de uma rede, não muda. Os recursos associados, os recursos desse participante modelado dentro do âmbito lógico, não mudam. Então, por quê? Porque pensem na nossa identidade como nós e um participante como role que desenvolvemos nessa empresa. Você pode sair dessa empresa, você não vai pertencer mais a essa empresa, mas o role não vai concluir, né? A posição não vai ser destruída porque um funcionário saiu. Então, a posição seria, nesse caso, o participante e o ID é a pessoa que está cumprindo essa função. Vemos aqui, então, que se meu cartão for roubado ou perdido e revogado pelo banco, a minha conta não necessariamente vai ser fechada, né? Então, eu posso não enviar mais nenhuma transação ou até receber um novo cartão para esta conta, para esta mesma conta. Como vimos anteriormente, o role da autoridade certificadora é a de emissão de certificados digitais para as partes que as usam para se autenticar nas mensagens que são trocadas dentro da rede. E uma PKI é composta de autoridade de certificação. Agora temos também, como vimos anteriormente, uma lista de revogação de certificados, ou seja, CRL. E Certificate Revocation List, que uma CA pode ter como referência de certificados que não são mais válidos, e a revogação de um certificado pode acontecer, por exemplo, por diversos motivos. Por exemplo, se um certificado, se o material criptografado aí de um certificado associado é exposto, ou se uma identidade já não pertence mais a esse participante ou a essa organização, né? Agora, embora uma rede de blockchain seja mais do que uma rede de comunicações, ela está baseada no padrão de PKI, de infraestrutura de chaves públicas, para garantir que a comunicação entre vários participantes dentro da rede seja segura e as mensagens postadas no blockchain sejam autenticadas corretamente. Como funciona a inscrição de uma identidade dentro do Hyperledger? É importante ressaltar que se você está participando deste curso, provavelmente você já está utilizando uma PKI para garantir que ela seja proveniente de uma fonte segura e confirmada. Aliás, a PKI, né, é a infraestrutura de chave pública que coloca o S dentro do HTTPS. E dentro do Fabric, usamos certificados SSL como uma forma de identidade. Então, quando um participante faz uma solicitação de um registro, né? Ou seja, um certificado de matrícula, de inscrição, ele recebe um certificado correspondente, ou seja, uma identidade eletrônica, um insert, correspondente a essa identidade direto da autoridade certificadora. Logicamente, durante a inscrição, a gente precisa preencher os atributos como vimos anteriormente, ok? E isso vai ser a base dos atributos do nosso certificado digital que é emitido pela autoridade certificadora. Este arquivo é o arquivo .pem e, adicionalmente, a gente não precisa utilizar a autoridade certificadora específica do Fabric. Podemos utilizar diferentes fontes e até amarrar certificados digitais provenientes de outras empresas ou garantidos pelo governo. Então, não necessariamente precisamos emitir pelo CA do Fabric,
a autoridade certificadora fabrica, esses certificados podemos reutilizar um proveniente de outra fonte. Agora, uma vez que é emitido um certificado, são emitidos também diferentes atributos, e esses atributos servirão para assinar as transações dentro do blockchain, dentro desse certificado, que são obviamente os derivados desse certificado e dessa identidade. Novamente, vemos aqui que os atributos dentro de um certificado irão assinar pelas transações. Vamos entender então quais são as características da assinatura digital mediante os atributos do certificado. Esses atributos não são as informações que caracterizam esse certificado. Vimos anteriormente as informações que um certificado tem, como departamento, cidade, o nome da pessoa. Esses certificados, esses atributos são diferentes, que são atributos de assinatura. Para simplificar, pensem em que cada número de cartões de crédito, que cada número muda na hora que é submetida uma transação. Agora, esses números de cartões de crédito não são associados, não podem ser associados a informações dentro desse certificado e servem para verificar e para validar que as transações foram submetidas por um certificado válido, assim como também a assinatura digital dessas transações é válida. Portanto, para o caso, um auditor poderá validar os atributos pelas quais as transações são assinadas, mas sem conhecer a identidade. E isso é importante porque os participantes podem não desejar que sejam registrados, ou seja, identificados dentro do ledger quando assinam essas transações. Agora, como o participante é anônimo, o chain code do Fabric Composer não pode validar o acesso dos participantes para os recursos. Portanto, um participante deve se identificar usando o certificado que contém o ID, né? E as características desse certificado com um atributo que está criptografado dentro do blockchain. Todo esse processo ocorre de maneira automatizada e sem intervenção do participante nem da identidade. E esses atributos que são criptografados são meramente visíveis para o chain code para garantir que o participante e a ID associada a esse participante poderá ter acesso aos recursos. Na próxima slide, vamos entender um pouquinho melhor como os recursos estão associados a esse participante e, obviamente, a ID associada também a esse participante acessando aos recursos definidos dentro da rede de blockchain. Dentro de uma rede de blockchain, como podemos ter acesso aos recursos? Como nossa identidade tem acesso aos recursos? Uma vez que é criada uma identidade, é associada essa identidade a um participante. Para simplificar, na hora que só entramos dentro de um trabalho, nossa identidade dentro de recursos humanos é associada a um role. Então, nesse caso, o participante seria o role e a nossa identidade seria a nossa característica como novo funcionário, né, registrado dentro do ID. Então, o RH mantém um mapeamento da nossa função, a nossa identidade, exatamente do mesmo jeito que o Hyperledger mantém os mapeamentos que são criados quando são emitidos uma identidade. E, obviamente, esses mapeamentos são removidos ou invalidados quando é revogada uma identidade. Quando nós saímos de um trabalho, essa função continua em pé, mas nós não somos mais associados a essa função. Adicionalmente, podemos consultar ou
o acesso aos recursos se somos o ID relacionado ao participante mediante uma consulta de API. Então, vemos aqui que podemos utilizar uma função para consultar acesso a quais recursos temos dentro das definições desta rede. Portanto, um participante pode ser recuperado com a função para o controle de acesso utilizando o API, a função getCurrentParticipant. Para recapitular, neste módulo vimos as funções de hash e o conceito das assinaturas digitais, assim como também para que servem as autoridades certificadoras, a importância de uma autoridade certificadora, o problema de uma assinatura digital sem uma autoridade certificadora e a função que a sua autoridade certificadora vem a trazer como solução dessa problemática. Entendemos também o conceito de identidade dentro do blockchain, do Hyperledger Fabric, e a função do certificado digital. Também vimos o que são as listas de revogação de identidades, assim como também a autoridade certificadora dentro do Hyperledger Fabric, e entendemos o processo de uma assinatura digital e o acesso aos recursos dentro do blockchain associados a uma identidade.